Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 25 de janeiro de 2024. E vamos para o resumão do dia, minha gente. De antemão, como sempre, não se esqueçam de deixar o like. Bem-vindos aos que estão chegando agora. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para ficarem sabendo sempre que eu postar um vídeo novo para vocês aqui. Tá bom? Mas vamos lá, minha gente. Sem mais delongas, vamos falar de mercados. Tá dando para ver aí, né? Tá. Vamos lá, começando como sempre pela Ásia, as bolsas da Ásia seguem no positivo de um modo geral, seguindo a euforia que teve na noite anterior por lá em relação ao anúncio do corte de compulsório por parte do Banco Central chinês, tá? Na verdade é uma sequência da positividade que essa notícia proporcionou, considerando que os Estados Unidos ontem não jogou um balde de água fria nessa positividade. Então é só uma continuação. Tá? Para vocês entenderem a importância que é mexer em alguma ferramenta de política monetária e o impacto no mercado, né? Na expectativa de um impacto maior na economia, tá? Então, seja mexer na taxa de juros, seja mexer no compulsório, enfim, as ferramentas alternativas em que um banco central tem para poder estimular ou desestimular sua economia tem um impacto significativo nas bolsas, ainda mais quando não é esperado. Que foi o caso da China. Então, isso manteve a positividade por lá, que já tinha começado no dia de ontem. Isso se reflete nas commodities, tá, minha gente? O minério de ferro aqui, por mais que ele esteja negativo, ele está positivo. Ele positivou na madrugada e ao longo do dia ele permaneceu estável. A gente pode considerar isso aqui como uma estabilidade. Mas durante a madrugada de ontem para hoje, o minério de ferro sobe mais um pouco nessa mesma esteira de positividade das bolsas da Ásia. Ok? É uma pena que a Vale não esteja surfando essa positividade, mas a gente vai falar já já sobre isso. Bom, em se tratando do petróleo, o petróleo nesta manhã, minha gente, já estava no positivo, principalmente refletindo aí os estoques de petróleo bruto que foram divulgados no dia de ontem nos Estados Unidos, que vieram bem abaixo do que o mercado esperava. O que significa que o mercado americano tem consumido mais petróleo do que o mercado aí estava esperando para a semana. Lembrando que esse é um dado semanal, por isso que ele é muito volátil, tá, minha gente? Bom, mas além disso também, com a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que veio menor do que o último dado, mas mais forte do que o esperado, e somado aos estímulos que foram anunciados pela China na noite anterior, que eu acabei de comentar com vocês, o petróleo, ele tem olhado no dia de hoje para a demanda, tá? A expectativa de uma demanda positiva relacionada à maior potência mundial, que é os Estados Unidos, afinal de contas o PIB deles segue firme e forte, mesmo com uma taxa de juros por lá acima de 5%, e a China também, que é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, fazendo estímulos aí para a sua economia, fazem com que o petróleo hoje feche extremamente positivo. Já a nossa Petrobras soube surfar a positividade extrema do petróleo. Vale lembrar, minha gente, só um parênteses aqui, que a depender das altas do petróleo, ainda não é o caso, tá? Mas a depender das altas do petróleo, a Petrobras, por mais que ela seja uma produtora de petróleo, ela pode começar a sentir isso como uma ameaça a uma interferência política. Tá? Porque quando o petróleo no exterior sobe demais, teoricamente, pela paridade internacional de preços, que já não é praticada mais, a Petrobras deveria ajustar o valor do seu petróleo. Só que não necessariamente é isso que acontece no atual governo. E aí, ao invés de a alta da commodity positivar necessariamente uma empresa produtora, a depender dos patamares em que o petróleo toma, isso pode ser prejudicial para as ações da empresa. De novo, não é o caso. Isso aqui é só uma informação para vocês terem no radar, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas na Europa, de um modo geral, elas fecham positivas, tá? Algo bem dentro da estabilidade. Vamos lá, hoje teve decisão de política monetária na Europa. Os investidores já sabiam que não ia ter, alteração dos juros por lá, como não teve, tá? Os juros foram mantidos em 4,5%. O que os investidores queriam saber era como seria a fala da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, tá? Em sua fala, vamos lá, a interpretação do mercado em relação à fala da Christine Lagarde é que foi uma fala dovish. O mercado estava muito preocupado em relação ao posicionamento da Christine Lagarde e, obviamente, do Banco Central Europeu em relação aos salários na Europa, tá? Porque eles vão sofrer um ajuste agora nesses primeiros meses do ano e isso pode ser uma informação inflacionária e retardar a queda de juros por lá, ou o início da queda, né? Bom, fato é que ela demonstrou que não há uma preocupação excessiva
em relação a isto, especificamente aos salários, e que na verdade eles acreditam que o processo desinflacionário está em curso por lá, não sendo necessário aumentar os juros, obviamente, mas obviamente também ainda não estão prontos aí, a inflação não caiu o suficiente para um corte de juros. Fato é que, depois dessas falas da Christine Lagarde, o mercado que antes precificava 60%, algo muito próximo disso, deixa eu pegar o número certinho aqui para vocês, aqui ó, o mercado 68% precificava o primeiro corte de juros em maio na Europa. E aí, depois da fala da Christine Lagarde, esse número subiu para 84%. Ou seja, o mercado de fato interpretou a fala dela como uma fala dovish. Isso manteve as bolsas no campo positivo, né? Afinal de contas, mas dentro de uma estabilidade e na calmaria dos Estados Unidos, que a gente vai falar já já. Mas de qualquer forma, mantiveram as bolsas calmas por lá, tá? E o que importa aqui pra gente é ver a questão do dólar, né? O dólar lá, principalmente na Europa, né? Que é aqui no euro, né? Essa segunda linha aqui que dá pra ver, né? Essa segunda linha que eu tô mostrando pra vocês. O dólar frente ao euro, ele já se valorizou depois da decisão de política monetária da Europa. Por quê, minha gente? É aquele conceito de carry trade, tá? Bom, vamos lá. Considerando que a presidente do Banco Central Europeu teve uma fala dovish, considerando que a maioria do mercado agora, né, saiu de 68% para 84% do mercado, acredita no início do ciclo de queda de juros na Europa em maio, tá? E isso faz com que o carry trade, ele fique, ele não atraia mais os investidores para lá. Isso funciona como aqui no Brasil também, tá? Vamos lá, eu tenho a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, com ativos extremamente seguros por lá. Com até agora discursos extremamente hawkish, né? A gente vê pelos membros do Banco Central o preço que eles fizeram no mercado na semana passada, tá? Dizendo que eles não estão prontos para o início de queda de juros em março, tanto que isso reprecificou as expectativas do mercado em relação ao primeiro corte de juros nos Estados Unidos lá. Então vamos lá. A maior potência mundial está mantendo os juros altos por mais tempo, porque eles precisam que a economia lá desacelere para enfraquecer a inflação. Esse é o discurso até agora. Aí vem a Europa e, com um discurso mais dovish, traz para os investidores a expectativa de início de corte de juros em maio. Então, os juros hoje, momentaneamente, os juros dos Estados Unidos tendem a cair em maio, enquanto os investidores não sabem quando começará o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. Então fica mais vantajoso levar dinheiro para os Estados Unidos para manter os juros lá a uma renda fixa acima de 5% do que colocar na Europa, que já tem, teoricamente, um ciclo de corte de juros à frente. Entendem a interpretação pontual do mercado no dia de hoje? Significa que é isso que vai acontecer? Não. Mas é isso que o dólar está precificando. Então, sai dinheiro do euro e entra dinheiro no dólar. E é por isso que a gente vê a cesta DXY no dia de hoje mais positiva. Tá? Mas não é nada extremamente catastrófico não, viu, minha gente? Ela só está positiva nessa linha de raciocínio. Bom, dito isso, falado da Europa, vamos agora falar dos Estados Unidos. As bolsas por lá fecham positivas para dentro de uma estabilidade, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os balanços de tech, né? Nós tivemos uma notícia super boa aí em relação ao balanço da Netflix. Não foi a mesma coisa para o balanço da Tesla, tá? O balanço da Tesla decepcionou o mercado. A Tesla chegou a cair mais de 8% no pré-mercado e ela é listada na Nasdaq. Não à toa, a Nasdaq está praticamente no 0 a 0. Ok? O balanço da Tesla decepcionou. Não só o balanço, como uma empresa chamada... Deixa eu pegar aqui para vocês. KGI. Uma empresa chamada KGI, que é uma empresa classificadora de risco, né, de empresas. Menor do que as que a gente conhece, a Fitch, a Moody's, a S&P. Mas ainda assim uma empresa classificadora de risco muda... a visão dela para as ações da Tesla de positivas para neutra. Tá? Então isso ainda corrobora para a negatividade das ações da Tesla. Fato é que este balanço de tech acabou decepcionando o mercado, mantendo a Nasdaq aqui bem dentro de uma estabilidade. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Bem dentro de uma estabilidade, ok? Mas enfim, as bolsas dos Estados Unidos estavam até um pouco mais positivas, quando nós tivemos a divulgação de indicadores importantes hoje. Nós tivemos a divulgação, eu vou abrir aqui para vocês, para a gente dar uma olhada juntos. Primeiro, eu vou destacar aqui
Pedidos iniciais de seguro-desemprego. Cadê? Esse flash aqui me deixa meio cega. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Pedidos contínuos. Veio 200 e pouco. Pronto, achei. Aqui, ó. Pedidos iniciais de seguro-desemprego. O número anterior foi revisado. Pouco, mas foi revisado. Tá um pouquinho para cima. E o número dessa semana veio melhor do que o mercado esperava e acima dos 200 mil. Fato é que esse número continua sendo um número nas mínimas históricas, tá, minha gente? Subiu um pouco, subiu. Notícia ok. Ok no sentido de olhar para a inflação, para o controle da inflação dos Estados Unidos, uma notícia ok. Mas ainda assim são números muito baixos, esses números próximos de 200 mil. Esse indicador, ele está nessa média de 200 mil, 200 e pouco, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, já faz muito tempo. A gente sempre fala sobre eles aqui. Bom, mas além da divulgação, mas não é uma notícia ruim. Ok? Não seria o suficiente para desabar as bolsas no dia de hoje. Bom, além desse indicador também, nós tivemos o PIB dos Estados Unidos, que o último dado veio 4,9, veio muito forte, não sei se vocês se lembram do dia da divulgação desse indicador. O mercado esperava o PIB para o quarto trimestre de 2% e veio 3%. Então veio entre o que o mercado esperava e entre o último dado que foi divulgado, tá? Bom, quando a gente abre o indicador aqui, o relatório do indicador, que eu sempre mostro aqui para vocês, eu vou destacar algumas coisas, tá? Porque assim, vamos lá, o PIB forte, ele é uma informação que traz preocupação em relação à inflação. Então, no olhar da inflação e da expectativa do mercado para o início de queda de juros dos Estados Unidos, essa notícia bruta não é boa, tá? Aí a gente precisa adentrar as informações. Então, eu abri o relatório que foi divulgado aqui do PIB dos Estados Unidos e eu vou trazer algumas informações rápidas para vocês aqui. Tá dando para ver, né? Tá. Rápidas para vocês aqui. Vamos lá. Aqui tá o PIB, né? Ele cai de 4... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui, né? Como é que vocês vão enxergar isso aqui? Vai ter que ser assim. O PIB cai de 4,9 para 3,3, tá? E vamos recapitular aqui, minha gente. Qual que é a composição macro de um PIB, tá? É o consumo das famílias, os gastos do governo e a balança comercial do país, né? Exportação e importação, tá? Para o olhar de inflação, o que pega mais é principalmente o consumo das famílias e o gasto dos governos. Muito mais do que essa questão de balança comercial. Balança comercial é importante também, mas eu estou com foco na inflação aqui, né? Eu estou destrinchando o indicador com o olhar de inflação. Então, vamos lá. Consumo das famílias. A gente teve aqui uma queda. A gente cai aqui de 3,1. Vou ter que botar aqui em cima, ó. Peraí. Agora eu consigo enxergar. A gente cai de 3,1 para 2,8. É uma queda pequena, mas não deixa de ser uma queda, tá? E quando a gente vem aqui para gastos do governo, eles caem de 5,8 para 3,3. Então, quando a gente destrincha, Fernanda, estranho então, né? Porque houve uma queda, mas houve uma queda menos expressiva do que o mercado esperava. E quando a gente olha a parte de importação e exportação, olha, exportação subiu de 5,4 para 6,3 e importação caiu. Então, a gente vê que o item que subiu aqui em relação ao último dado está relacionado a exportações. Mas consumo das famílias e o gasto do governo são informações que caíram, tá? Isso mostra uma leve desaceleração da atividade. Isso enaltece para o mercado uma expectativa, de novo, de soft landing. Só que isso... uma última informação aqui para a gente fechar o raciocínio do PIB. Uma outra informação que a gente tem que olhar, que ela fica mais aqui embaixo. Deixa eu achar para vocês. Achei. É o PCE de dentro do PIB, tá? Essa daqui é como se fosse a inflação medida por essa empresa que apura o PIB, de dentro do consumo das famílias. O PCE que é divulgado amanhã é um PCE mais abrangente, mas eles tendem a caminhar juntos. No que sentido? Se este PCE aqui mostra um sinal de queda, provavelmente o de amanhã vai seguir a mesma linha. Não necessariamente é assim que acontece sempre, mas não deixa de ser um indicativo, tá? E a inflação, excluindo alimentos, o núcleo da inflação, né? Ela permanece aqui em 2, mas se vocês olharem, é um dos menores patamares do último ano, tá? Nós tivemos um 1,8 aqui, mas de qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo pegar a data aqui. Eu tô olhando desde 2020, né? Olha aqui, ó, eu tô olhando desde 2020,
Então, desde 2020 para cá, cadê? Aqui. Desde 2020 para cá, né, que é mais ou menos daqui para cá, nós estamos falando de um dos valores mais baixos de inflação, núcleo da inflação, dentro do PIB. Então, nós tivemos um PIB mais forte do que o esperado? Sim. Mas, por enquanto, isso não é inflacionário. Não por esse PCE. Não é o PCE oficial do Banco Central Americano. Mas por esse PCE não é. Então, entenda, os mercados não comemoraram um monte. Deixa eu voltar para cá, para o panorama. Os mercados não comemoraram um monte, mas também não houve motivo aí para negatividade das bolsas, tá? Afinal de contas, nós temos no dia de hoje pedidos iniciais de seguro-desemprego voltando para acima de 200, ok? Nós tivemos um PIB forte, preocupante, mas dentro do PIB o dado de inflação não se alterou, tá? Vale lembrar que essas informações todas, eu comentei isso com vocês ontem ou anteontem, não sei. Essas informações todas, elas serão casadas com os dados de PCE que serão divulgados amanhã. Nós temos até agora, no mês de janeiro, dados de trabalho, mercado de trabalho fortes ou pelo menos não enfraquecendo como o mercado esperava. Nós temos dados de atividade nos Estados Unidos fortes e nós queremos saber se isto é inflacionário ou não. Se não for inflacionário, o mercado compra a tese de soft landing. Se isto for inflacionário, o mercado compra a tese da segunda onda inflacionária dos Estados Unidos. E aí é juros altos por mais tempo. Ok? Então, o dado de hoje, ele precisa ser juntado com o dado de amanhã para que o mercado bata o martelo em uma tese, em um cenário. Em um cenário. Se é ele que vai acontecer ou não é outra história. Mas ele bate o martelo num cenário, numa tese específica. Tá? Bom, dito isso dos Estados Unidos, vamos falar agora da nossa bolsa. A nossa bolsa fecha levemente positiva. Ela estava bem mais positiva, mas está devolvendo agora enquanto eu faço o vídeo para vocês. E o nosso dólar fecha no negativo, até mais um pouquinho pesado desde a última vez que eu olhei, tá? Mas nós temos hoje bolsa positiva e dólar negativo aqui no Brasil. Se a gente olhar nos emergentes, a gente não tem um direcionamento único para o dólar, tá? No mundo, nós temos dólar positivo, dólar negativo, mas de qualquer forma, as movimentações são pequenas. É um dólar praticamente dentro da estabilidade, tá? Mas de qualquer forma, o nosso acabou ficando no negativo. Em relação à nossa bolsa, ela estava mais positiva, ela só não ficou mais positiva, principalmente por causa de ruídos envolvendo a Vale. O governo segue focado em colocar o Manteiga na presidência da Vale. Vai ser um negócio muito difícil, porque a Vale, ao se privatizar, ela se blindou dessas interferências políticas, mas ainda assim não deixa de ser um ruído preocupante. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a Justiça, ela determinou que a Vale, a BHP e a Samarco, elas paguem uma indenização de 47 bilhões de reais pelos danos morais coletivos recorrentes ao rompimento da barragem de Mariana. Então, a Justiça soltou sua sentença hoje em relação a esse fato. E aí, sim, né, provavelmente elas vão recorrer e etc. Mas acaba que isto, somado ao ruído em relação ao Guido Mantega na presidência da Vale, fez com que a Vale hoje não olhasse, nem ontem inclusive, não olhasse para a positividade aí do minério de ferro e fechasse bem pesada hoje, tá? E aí tira o ânimo da nossa bolsa, que estava até mais positiva, mas não conseguiu surfar muito mais a onda da positividade, que, por exemplo, a Petrobras teve com essa movimentação tão positiva assim do petróleo. Ok, minha gente? De qualquer forma, para casar as informações de hoje, a gente precisa da divulgação do PCE amanhã. Isso a depender do dado, né? Quando o dado vem muito em linha, não costuma movimentar muita coisa. Mas quando o dado vem muito fora do que o mercado espera, costuma trazer bastante volatilidade, não só nos Estados Unidos, como aqui também, tá? Vale lembrar que, de novo, amanhã vai ser um casamento de informações. O mercado está montando uma historinha para desenhar um cenário, para defender um cenário, tá? E amanhã a informação vai ser importante para compor mais um capítulo dessa história, tá? Bom, deixa eu voltar para a tela cheia. Bom, então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações hoje, tá? Para mim as correlações foram um pouco mais desafiadoras, mas deu tudo certo por aqui. Espero que tenha dado para vocês também. E eu vejo vocês agora só no vídeo de domingo, tá, minha gente? Que a gente faz a preparação da semana e recapitula o que aconteceu essa semana anterior. Aí nessa reunião de domingo eu comento com vocês do PCE,
Tá bom? Então é isso. Para quem opera, boas operações no dia de amanhã e tchau.